Bom, ministro Sérgio Moro, é um prazer enorme falar com o senhor. A Débora escreveu um monte de coisa ali, eu não sei se eu vou lá pegar. Enquanto o ministro responde a primeira pergunta, acho que eu vou lá dar uma olhadinha, mas como o papo é rápido, não sei nem se vai precisar. Ministro Sérgio Moro, a polícia prendeu lá em território africano um cidadão importante na cadeia de comando do PCC. Era o cara que estava trabalhando para tentar libertar o Marcola da prisão federal em Brasília, o tal de Fuminho. O que significa essa prisão, hein, ministro? Boa tarde, prazerão falar com o senhor. Boa tarde, é um grande prazer falar com o senhor, Datena. Veja, essa prisão ilustra essa posição que tem sido firme do governo do presidente Bolsonaro, do Ministério da Justiça e Segurança Pública, de nós sermos duros, com base na lei, com base no devido processo legal, contra o crime organizado. Infelizmente, hoje o crime não conhece fronteiras, então existe o problema do tráfico internacional, existem problemas de criminosos que se refugiam no exterior, e esse indivíduo em particular, ele estava foragido com mandados de prisão preventiva abertos, e ele é considerado, isso evidentemente vai ser submetido aos cortes de justiça, mas ele é considerado a principal liderança do PCC, da organização criminosa, em liberdade, um grande principal fornecedor de cocaína aqui para o Brasil. A Polícia Federal, com um trabalho minucioso, com um trabalho dedicado e com apoio, aqui é uma operação com apoio da Polícia de Moçambique, igualmente da DEA, que é a Drugs Enforcement Administration dos Estados Unidos, logrou a prisão desse indivíduo hoje, e agora nós vamos trabalhar para trazê-lo ao Brasil para que ele possa responder pelos seus crimes. Eu acho que é mais um ilustrativo dessa combate ao crime organizado que tem se fundado em identificação, prisão e isolamento das lideranças, no caso em presídios federais, confisco do patrimônio dessas organizações e inteligência e investigação na apreensão de drogas, o que tem levado a volumes recordes de apreensões. Não sei, estão falando tanto em transferência de fundos, né? De repente esses caras movimentam fundos enormes. Eu não sei se o senhor pensou, uma coisa que me ocorreu aqui na cabeça, para ajudar nessa crise terrível. Eu sei que não é da sua alçada, o senhor está quietinho aí, não é da sua alçada diretamente a questão específica do coronavírus, né? O senhor está mais pensando na segurança, quem sabe mais para frente tenha que entrar com algumas medidas e tal. Tomara que não, que toda medida que desrespeita o direito de vir do cidadão e que tem que mexer na Constituição, ou tem que usar a Constituição, não é legal. Mas quem sabe pegando fundos e mais fundos desses bandidos aí, quem sabe não possa até ajudar, né? Para comprar equipamentos e tal, para defender a nossa linha de frente aí, de médicos e enfermeiros que estão combatendo o coronavírus. Não sei se eu tinha pensado nisso, mas pode até pensar, né, ministro? Essa pandemia é um desafio para todos e afeta todas as áreas, inclusive Justiça e Segurança Pública. Então nós tomamos uma série de ações desde o início para trabalhar com esses reflexos aqui nessa área. Então, por exemplo, nós repassamos aos estados, no final do ano passado, recursos do Fundo Penitenciário Nacional e recursos do Fundo Nacional de Segurança Pública, que a previsão inicial era investimento em segurança, né, em equipamento de segurança. Nós autorizamos os estados a utilizar esses valores para o combate ao coronavírus. Especialmente aí, isso é especialmente importante para a aquisição de EPIs para o profissional da segurança pública. Então, são valores expressivos já à disposição dos estados. Isso facilita. Nós estamos também adquirindo esses equipamentos de proteção individual aqui no Ministério da Justiça, às vezes até em conjunto com o Ministério da Saúde, e esse equipamento é para nós, mas também nós queremos direcionar uma parte para os profissionais de segurança pública. Negociamos, conversamos e contamos com uma absoluta compreensão do Ministério da Saúde para antecipar as vacinações dos profissionais de segurança pública. Vão começar agora já nessa segunda fase, em 16/4, em todo o país. Até ouvimos que alguns estados se anteciparam e conseguiram lograr a vacinação dos seus profissionais antes. Ótimo. Então, assim, embora o foco seja ainda esse combate ao crime organizado, à corrupção, à criminalidade violenta, é evidente que a pandemia tem reflexos e a gente precisa cuidar desses reflexos no âmbito da segurança da melhor forma. E nós temos ajudado, né? Por exemplo, a polícia
tem feito escoltas de material, insumos médicos, equipamentos, para garantir que eles cheguem bem aos seus destinos, não seja objeto de roubos, até para ter a vazão também rápida desses equipamentos, que o tempo aí é fundamental. Né? Não é a responsabilidade primária, assim, do Justiça e Segurança, mas nós temos nos desdobrado para tentar auxiliar o Ministério da Saúde e outros ministérios nesse trabalho. Só para citar, o Garradop aqui de São Paulo, numa função estadual, não é? Acabou detendo no sábado, não é? Uma quadrilha chefiada por um chinês de nome Zeng, que seria ligado à Câmara de Comércio chinesa, que foi negado isso aí, mas depois a gente falou com o prefeito de Mogibe, conseguimos outras informações que esse sujeito se apresentava realmente como um representante da província de Xangai, não é? E que da visita que o prefeito fez a Xangai, é óbvio que ninguém entra na China se o governo chinês não convidar. Esse sujeito estava lá. Então, isso se estuda quais são as relações que esse cara tem com alguma autoridade chinesa mesmo. Mas foi no galpão que ele estava, ele como receptador, 15 mil testes e 3 milhões e meio de máscaras, além de luvas, álcool gel, equipamento importante, mas fundamental mesmo para o combate do coronavírus. Então, se os estados puderem fazer a sua parte também, claro, a Polícia Federal está agindo, o governo está agindo de uma forma definitiva, mas é claro que as polícias fortes no estado podem combater esses marginais aí de forma definitiva. Ministro, falando da questão das prisões, né, não é uma questão de não ser humanitário, mas de repente você usar a epidemia do coronavírus para soltar preso de alta periculosidade, o telefone que está tocando, pode ser o presidente, hein? Será que é o presidente? Ah, é o meu, pô. Deixa eu ver aqui. Bom, quero informar que não é o presidente, mas esse telefone eu não conheço, é o hino do Corinthians. Pensei que era o seu telefone, esqueci de abaixar. O telefone está quietinho aqui, viu? Não é culpa minha. Senão levo bronca aí. O negócio é o seguinte, não é questão de desumanidade, mas você soltar preso de alta periculosidade, como me parece, chegaram a soltar ou querer soltar no Paraná, por causa da Covid, não é uma coisa justa, né, presidente? O ministro. Nós temos feito, tomando uma série de cuidados para evitar a disseminação do coronavírus no ambiente prisional, porque isso gera além de colocar em risco, né, a saúde dos agentes e também dos presos, gera uma série de problemas operacionais de administração dessa dificuldade. Então, nós fizemos já em março recomendações, propostas, protocolos para tratamento dessas questões. Nós estamos adquirindo aí EPIs e esse material também para ajudar os estados, os presídios. O que nós temos recomendado são medidas de isolamento da população carcerária em relação ao mundo externo, que é a melhor forma de prevenir essa contaminação. Então, por exemplo, visitas, infelizmente, né, e a gente conta aí com a compreensão dos presos, não é possível, porque essas visitas elas acabam gerando a possibilidade de infecção dos presos. Saídas temporárias também devem ser suspensas. O CNJ editou uma recomendação, 62, né, recomendando, seguindo padrões aí, de que determinadas parcelas da população prisional fosse avaliada a colocação em liberdade. Eu não tenho nenhum problema com a recomendação em si, né, até acho que ela tem pontos muito positivos. Achei, porém, e fiz uma crítica pública, embora respeitosa, que em alguns casos ela foi mal aplicada, né? Acho que não deveria ela servir aí como uma medida para colocar em liberdade presos perigosos, porque isso daí coloca em perigo a população, né? Pessoas que podem eventualmente reincidir na prática de crimes graves. Mas feitos esses tipos de ajustes, não existe aí maiores problemas, na minha opinião. O importante é preservar a população carcerária, né, dessa contaminação. Nessa mesma linha, nós conseguimos com o Ministério da Saúde também antecipação da vacinação para a população carcerária. Às vezes algumas pessoas até ouvem algumas críticas. Mas vai antecipar em relação aos presos e em detrimento do cidadão comum? Não é bem assim, né? Porque o problema do preso, eles, como estão em espaços confinados, eles ficam sujeitos mais vulneráveis a uma disseminação, e se isso contaminar uma parte
significativo da população carcerária, as dificuldades operacionais vão ser muito gigantescas, né? Como é que nós vamos colocar essas pessoas em hospitais? Como é que nós vamos atender essas pessoas dentro dos presídios? Então vai ter um comprometimento da segurança pública extremamente elevado, por isso que é importante prevenir, claro, não só pelo preso em si, o preso tem que pagar pelo seu crime, pela sua pena, né? Mas tem que ter preservado a sua saúde, mas também pela questão operacional aí da segurança pública, que é fundamental. Olha, eu costumo ser meio premonitório, quando eu chamei o senhor de presidente, não foi para a próxima eleição, não, mesmo porque eu chamei o Bolsonaro na última entrevista de governador, ele ficou bravo, que ele não fique bravo comigo. Não é para a próxima eleição, estou achando que o senhor vai ser depois das outras eleições, quem sabe o senhor seja candidato a presidente da República, não essa. Fique tranquilo, presidente Bolsonaro. Eu chamei o presidente de governador outro dia, ô Datena, está me chamando de governador? Por que, ô Datena? Ministro, o que o senhor pensa se houver necessidade, a gente espera que não, de um endurecimento do direito de ir e vir dos cidadãos, né? O governador Dória chegou a dizer aqui em São Paulo que se o sujeito começar a sair demais além daquilo que ele acha que é o necessário ou do que os médicos acham que é o necessário para o confinamento, ele pode mandar o cara para a cadeia. Parece que isso é constitucional, mas seria bom evitar, né, para ter problema mesmo, porque fica difícil você saber onde o cara vai mesmo, se o cara vai na padaria, se o cara vai na farmácia. Que opinião o senhor tem sobre isso, ministro Moro? Acho que o fundamental nessa crise decorrente da pandemia é diálogo e solidariedade. Então nós temos que conversar e convencer, né, as pessoas, o cidadão, do que é necessário fazer para bem de todos, seja para proteger a saúde, seja para proteger outras pessoas, seja para guardar, né, o funcionamento no que for possível aí da economia, seja para preservar a capacidade econômica das pessoas. Então acho que o diálogo aí é o fundamental. Nesse âmbito de prisão é algo extremo, indesejável. Enfim, nós temos que tomar cuidado com esse tipo de medida mais drásticas, e eu acredito que a grande totalidade da população brasileira compreende, né, o momento que nós passamos e, infelizmente, as restrições a que estamos todos sujeitos nesse momento. Nós temos situações, entretanto, por exemplo, alguém que foi identificado como infectado, né, seja por ter feito o teste ou porque está com grave suspeita, essa pessoa não pode sair na rua, né, não pode sair por aí. Tem que ter uma série de medidas, e aí, numa última análise, né, pode até caber a prisão dessa pessoa numa circunstância muito específica, mas é algo também indesejável. O melhor é abordagem, se necessária, policial, e com o convencimento da pessoa a cumprir a medida de isolamento recebido aí por uma autoridade médica. Eu acho interessante que naquela entrevista que o presidente Bolsonaro começou a mudar, né, porque era só o Mandetta que fazia a entrevista coletiva com os auxiliares dele. De repente ele mudou. E naquela primeira mudança estava o Paulo Guedes, o senhor e o Mandetta. E o senhor respondeu a pergunta que muita gente não prestou atenção, mas eu prestei, né? Eu falei, olha, esse aqui é o estudo científico mais importante que eu tenho ouvido falar do isolamento aqui. Na época, o senhor me disse que não tinha ninguém no sistema carcerário que estava contaminado. O senhor disse na entrevista coletiva. E que parece que tinha um cara em prisão domiciliar que estava contaminado. Quantas pessoas tem no sistema carcerário brasileiro, que é o terceiro que mais prende no mundo, né? China, Estados Unidos e Brasil, se não me engano. Houve um crescimento, infelizmente, nos últimos dias. Nós temos um no Pará, um no Ceará e tínhamos um no Distrito Federal. Este um no Distrito Federal, aparentemente, houve uma identificação tardia, isolamento tardio, e nós temos notícias de mais 20 no Distrito Federal por conta desse um. Né? Então, é algo que tem que ser controlado, algo que tem que se tomar cuidado, mas assim, não existe um comprometimento do sistema carcerário. As pessoas às vezes colocam, nós temos que soltar todo mundo, porque senão todo mundo vai morrer. Não é bem assim, né? Nós temos que tratar essas questões sem paixão e sem levar
vamos dizer assim, às vezes tem pessoas que são muito contra a prisão, às vezes são pessoas muito favoráveis à prisão. Nós temos que tratar isso com a devida racionalidade e enfrentar os problemas à medida em que forem surgidos. O caminho do meio sempre é o mais importante. O caminho do meio sempre é o mais importante. Eu vou ter que me ausentar aqui, porque eu tenho... Posso fazer só uma perguntinha para o senhor? Posso fazer só uma perguntinha? Rapidinho. É uma pergunta só, é a última pergunta. É claro que hoje o Brasil inteiro está falando sobre a discussão que existe aí entre o presidente Bolsonaro, pontos de vista diferentes do presidente Bolsonaro e do ministro Mandetta. O senhor não acha que ainda dá certo, né? O presidente com as posições dele, o ministro com as posições dele e todo mundo caminhar junto aí para que nós possamos combater o vírus de uma forma direta, ministro? Olha, esse é um momento importante de união, né? Vamos conversar, vamos tentar resolver todas as questões e equacionar esses problemas, né? Nós todos aí estamos sobre a direção do presidente Jair Bolsonaro. Eu realmente tenho que agora, infelizmente, me ausentar porque tem uma coletiva lá no Planalto lá que eu fiquei de participar. Tá bom? Eu pedi desculpas até. E meus cumprimentos mais uma vez ao senhor e ao seu público. Eu vou assistir essa entrevista daqui a pouquinho. Muito obrigado por o senhor ter dado minutos importantes aí do seu tempo para a gente aqui do Brasil Gente. Um abraço grande, ministro, de um grande fã seu aqui. Um abraço grande. Abraço, até mais, ministro. O ministro sempre é um cara muito ponderado, né? Fala com muita ponderação. É isso que nós precisamos. Nós precisamos de gente ponderada.